Olá a todos novamente, estamos aqui agora no terceiro vídeo. Esse eu vou falar sobre arredondamento. Lembra que para a gente arredondar um número, a gente tem que seguir 3 passos. São esses que estão aí na tela para vocês. Primeiro, eu tenho que destacar a ordem a ser arredondada. Lembra que quando eu vou arredondar um número, eu tenho que decidir para qual ordem que eu quero arredondar. A primeira coisa, então, é destacar esse número. Segundo, é observar a ordem que está à direita, e lembra que essa observação é para verificar se o número é maior do que 5, ou se ele é maior, posso dizer assim, maior ou igual do que 5, ou se esse número é menor do que 5. Lembra que o 5 que decide para mim o que eu tenho que fazer. Se eu vou ter que adicionar um número, o 1, ou se eu vou ter que manter. Lembra que se for maior ou igual, eu tenho que somar 1 nessa ordem que está destacada. Se for menor do que 5, eu não faço nada. Pode deixar lá sem fazer nada. Vamos fazer um exemplo aqui agora para a gente relembrar. Mas o segundo passo é esse. Observar a ordem que está na direita. Se for maior do que 5, tem que adicionar 1 lá na ordem destacada. Se for menor do que 5, não faz nada. Deixa do mesmo jeito. E por fim, completar com zeros. Lembra que é completar com zeros depois da ordem que eu destaquei. Todo mundo que está lá na frente some e vira zero. Vamos relembrar então aqui, ó. Vou colocar um exemplo para a gente resolver aqui agora. Bom, coloquei aqui para a gente alguns exemplos. Vamos lá aplicar os 3 passos para cada um desses exemplos. Então, o primeiro passo que eu coloquei é destacar a ordem a ser arredondada. Nesse primeiro, então, na letra A, eu quero arredondar para centena. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá na centena e destacar. Lembra que é esse número, então, aqui, é para esse número que eu vou arredondar. Feito isso, a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é observar a ordem que está à direita. Então, se o 2 está aqui, quem que está à direita do 2? Na posição que a gente está olhando para ele mesmo, ó. À direita dele é o número 3. Então, é esse 3 aqui que eu vou observar aquela situação se é maior, menor ou igual a 5. Igual a 5. Então, é sempre o que está na direita, a gente olhando para ele, tá bom? No caso aqui é o número 3. Esse número 3, ele é menor do que 5. Se esse número é menor do que 5, lembra que a gente não precisa fazer nada nesse número 2. Se for menor do que 5, não precisa fazer nada. Então, como que vai ficar a minha resposta? O que está antes repete, é o 1 e o 4. O número 2, eu não precisei fazer nada nele, então continua como 2. E aí é onde entra a terceira etapa, completa com zeros. Do 2, que foi o número que eu marquei, para frente, a gente vai completar com zeros. Então, um 0 aqui no lugar daquele 3, um 0 no lugar daquele 6. Pronto, já está arredondado. Lembra que o símbolo de arredondamento que a gente vai estar usando é o igual com o tiozinho lá em cima. Então, esse número arredondado para centena é 14.200. Vamos fazer aqui no próximo. Primeiro, destaca a ordem, dezena de milhar. Então, é esse número 4 aqui. Segundo, observa a ordem da direita, é o número 5. Se é igual a 5, então eu tenho que somar 1 nessa ordem que eu destaquei. Então, como esse aqui é maior do que 5, eu vou ter que somar 1 aqui nessa ordem que está destacada. Como que vai ficar, então, aqui? Aproximadamente. Ó, o 2 continua a mesma coisa. Tudo que está antes da ordem que eu destaquei continua o mesmo. Esse 4 eu tive que somar 1 nele, então passa a ser 5. Tudo daqui para frente, eu vou aplicar agora a terceira regra, completar com zeros. Então, é um 0 naquele lugar do 5, um 0 no lugar do 9, um 0 no lugar do 4, um 0 no lugar do 7. Então, aproximadamente 250 mil. O último, vamos lá. Destaca a ordem, unidade de milhar.
Então, é esse aqui. Depois, observa a ordem que está na direita, é o 9. Se é maior ou igual a 5, como esse número é, ó, ele é maior do que 5, então eu tenho que somar 1 aqui na ordem que eu destaquei. Só que nesse, olha o que vai acontecer. Quando eu fizer o 9 mais 1, vai dar 10, não é? E aí vai ficar 0 e vai subir o 1 para o outro númerozinho aqui, então, ó. Então esse 4 ele vai acabar mudando. Olha como é que vai ficar. O 7 vai continuar a mesma coisa. O 4, como subiu uma dezena lá do 9 mais 1, passa a ser 5. O 9 mais 1, como dava 10, o 0 lá da resposta do 10 continua aqui, porque o outro subiu para cá, lembra? E agora é só completar com zeros. Esses 3 últimos números completa com 0. Então, aproximadamente 750 mil. Gente, finalizando esse vídeo aqui, dessa parte de arredondamento, não esqueçam de fazer os exercícios do livro, tá bom? Estou enfatizando de novo para vocês fazerem os exercícios do livro. Nos nossos encontros, a gente tira as dúvidas, tá bom? Tchau, tchau.